Meus amigos, estamos no mês em que se inicia o ano escolar. Todos nós sabemos disso, não é? Eu, quando era garoto, entrava na escola até o dia 7 de outubro. E havia outras que variava com as classes, que era um dia 1. Entretanto, essas coisas foram alteradas, não é? Felizmente que foi criado o sistema de ensino obrigatório. Porque no tempo da minha mãe e do meu pai não era obrigatório o sistema de ensino. Havia algumas escolas públicas com os professores, mas não era como a gente hoje possa imaginar. Não é? Era uma coisa mais com base no voluntariado. E daí a maior parte dos nossos pais serem ignorantes, quase analfabetos, não saber ler nem escrever, não eram obrigados a ir para a escola, estavam a trabalhar. Portanto, e às vezes muito mais tarde, já quando estavam quase que homens adultos, precisavam tirar a carta de condução, então tinham que fazer a 4ª classe. Então faziam aquilo à pressa, à noite, não sei o quê, arranjavam lá o diplomazinho e faziam a 4ª classe para ir para a escola. O mundo mudou muito. Felizmente que se aumentou a escolaridade obrigatória. Mas cá estamos nós a falar dos políticos. Não vamos confundir a necessidade e o desejo que todos nós temos que a nossa população seja culta, seja formada, que tenha conhecimentos e que saiba pôr a sua inteligência a funcionar no serviço e na felicidade das suas famílias e, certamente, quando a nossa família é feliz, os que estão à nossa volta também o são. E, portanto, na felicidade de todos nós. Mas esse trabalho tem que ser feito com uma escola bem organizada e, portanto, com uma escola disciplinada. O que nós vimos nos últimos anos foi aumentar a idade de escolaridade obrigatória. Daqui a pouco a gente com 21 anos tem que estar na escola ainda na 4ª classe. Hoje não se pode chumbar na escola. Quando eu fiz exame da 3ª classe para passar para a 4ª, exame, tal como todos nós sabem o que é um exame, com a professora na frente a fazer interrogados sobre as matérias que nós tínhamos dado naquele ano, fiz exame para passar para a 4ª classe e fiz outra vez exame para passar da 4ª classe para depois continuar a estudar. E tive ainda que fazer um exame de admissão, para poder ir para a escola industrial, continuar a estudar. Ora, a gente tinha exames de pouco a pouco. Hoje não. Hoje é preciso, termos estatísticas. A gente tem que ter números que dizem que as pessoas passaram. Não quer saber se eles sabem, se não sabem, se fizessem um exame ou não fizeram. Não, é passagem. Os professores estão proibidos de chumbar alunos. Os professores têm que dar passagens a toda a gente. O que é que nós estamos a fazer? Aquilo que fez aquele ministro que vocês conhecem, estamos a oferecer diplomas às pessoas. Não, a gente está a dizer às pessoas que têm, olha, tu tens a 6ª classe, tu tens o 7º ano, tu tens o 12º ano daqui ou dali, não sabem rigorosamente nada. Erros de português é uma vergonha. Alunos da universidade, repare, já são aqueles que estão no escalão grande a preparar-se para coisas muito mais importantes, cometem erros que eu tinha vergonha de os fazer quando estava na escola primária. E porquê? Porque o ensino deixou de ser rigoroso, porque o ensino passou a trabalhar à base das estatísticas. Os nossos políticos o que querem é dizer que nós temos uma percentagem de pessoas que passaram na escola de 30%, 40%, 50% para comparar com os outros países europeus. Não se preocupam em saber se nós sabemos alguma coisa, se essas pessoas estão preparadas para enfrentar os problemas da vida, se essas inteligências, se essas cabeças estão desenvolvidas para criar novas ideias, para inventar novas coisas, para aperfeiçoar o que está feito, para melhorar o nível de vida. Não querem saber disso para nada. É preciso saber que este ano, na 4ª classe, passaram 98% dos alunos. Se eles sabiam alguma coisa, não interessa, que a passagem administrativa, passam sem fazer exame. Não pode ser, meus amigos. Temos que voltar ao rigor do antigamente. A pessoa não pode mudar de escalão se não fizer uma prova de que está preparado para mudar de escalão. Eu não posso passar da 1ª para a 2ª sem mostrar que estou preparado para enfrentar a 2ª. Agora, fazer isso administrativamente é como a gente sabe, Às vezes a gente diz que na tropa, em determinadas categorias, a gente passava com o tempo. Bastava lá estar 10 anos para chegar a general, porque o cabo passava a sargento, o sargento a aspirante, o aspirante oficial e por aí fora sempre a seguir, só com a passagem do tempo. Não pode ser. Os escalões têm que ser respeitados. Cada escalão tem a sua dignidade. E essa dignidade só é cultivada, só é mantida, se a pessoa estiver preparada, tem uma estrutura para a preparar. É preciso não esquecer que as nossas cabeças são todas iguais, com cabelo ou sem cabeça, é tudo igual. Mas aquela massa cinzenta que lá está dentro, se for bem trabalhada, vocês não imaginam o que é capaz de fazer. Vocês não imaginam. Nós temos uma capacidade extraordinária para fazer milhares de coisas bem feitas, corrigir as asneiras que estamos feitas. Mas os governos não
não nos estão a preparar as nossas juventudes para isso. Os governos vão dar excesso de facilidades à nossa juventude que eles acham que não é preciso estar preparados para o futuro. Para quê? Não é preciso. Eles têm tudo garantido, têm casa de borla, têm empregos à vista, têm passeios, têm tudo facilidades garantidas, não é? Ordenados em casa sem trabalhar, esses rendimentos mínimos, esses fundos de desempregos e coisas do género. Isto são coisas loucas que têm de acabar. Vocês acham que isso pode continuar assim? É? Acham que nós já não produzimos o suficiente para pagar o juro? É? Muito menos a dívida pública. Acha que isso vai durar muito tempo? Claro que não. Porque as pessoas que nos emprestam o dinheiro vão fechar a torneira. Isso é como esse dever muito dinheiro ao banco. O banco não me empresta. O país funciona como um cliente junto do Banco Mundial. Portanto, chega uma altura que vem que não tem capacidade de pagar. E cortam. E quando cortar, o que é que acontece? Vamos todos para a miséria. Vamos fazer aquilo que eles estão hoje a fazer, que esses nossos políticos estão hoje a fazer. Eu que descontei toda a vida para a reforma, eles agora cortam a reforma. Ó, seus vigaristas, então eu descontei, eu pus lá o meu dinheiro, para vocês o aplicarem, rentabilizar, para poderem pagar a reforma. E agora vocês ficam com o dinheiro e cortam a reforma. Não são vigaristas de primeira classe. Vigaristas de primeira classe. Num país civilizado, essa gente estava tudo enforcada, que é o que eles merecem, não é? Não se pode enganar as pessoas assim. Como é que vocês vão estar descansados em vossa casa a descontar para a Segurança Social, para a vossa reforma, se sabem que os políticos ficam com o dinheiro e amanhã não tens reforma nenhuma? O que é que tu vais fazer? Vais fugir, vais para a economia paralela, não é? Vamos entrar nas fugas, eu tenho que sobreviver, se o meu governo me quer matar, eu vou sobreviver, então vou fabricar as fugas e fugir às leis, portanto fazendo as aldrabices normais, que eles também fazem, que eles nos ensinam a fazer. Não esquecer, quanto mais apertado é o sistema fiscal, maior é o índice de fuga, porque eles ensinam-nos a fugir. Eles ensinam, eles dizem, eu para trabalhar, se 85% do que eu trabalho, eu tenho que pagar em impostos, eu digo, eu tenho que comer e sobreviver, tenho que arranjar aqui uma maneira de fugir a esses tipos, não é? Então, é o que pensa a maioria dos cidadãos e criam a tal economia paralela. Mas essa economia paralela é criada, como eu estou-vos a explicar, exatamente por imposição dos nossos políticos. Eles querem receber dinheiro, não querem saber disso para nada. E esquecem-se que ao apertarem-nos, a gente vai aprender a sobreviver. E vamos para o outro lado. Daí, a nossa maior riqueza não é o ter uma casa, um apartamento ou 10 alqueires de terra. A nossa maior riqueza é ter a cabeça preparada para resolver os problemas que somos capazes de enfrentar no dia-a-dia. E para isso temos que ter um ensino bom. Temos que ter um ensino capaz, um ensino credível, que prepare os alunos para fora. Eu não quero um ensino que dê diplomas às pessoas que não têm conteúdo nenhum. É dar um pedaço de pele à pessoa que é um ignorante e chamar-lhe licenciado, como fez o nosso ministro Relvas, vocês sabem, não é? Isso é um pequeno exemplo, que não é o único. É? Há muitas dezenas de Relvas por aí espalhados, com diplomas na mão, armados em pessoas importantes e que mal sabem falar porque não têm preparação. Mas, enfim, foi o sistema que a nossa dita democracia criou. Ou seja, temos uma democracia apodrecida. Essa democracia não resolve os nossos problemas. Nós queremos efetivamente ser democratas, mas essa prática que as pessoas estão a fazer não tem nada a ver com democracia. Isso é um autismo muito aperfeiçoado em que eles só trabalham para si, só querem pensar em si e os outros não contam para nada. Para isso, eu não preciso de políticos. Para isso, eu não quero esta democracia. Então prefiro uma ditadura onde eu tenha um objetivo, onde eu sei que estou a fazer sacrifícios para pagar as dívidas do Estado que os outros cometeram, mas há um dia que isso está pago e vou viver melhor. Não é como as pessoas fizeram, que o outro ditador deixou toneladas de ouro no Banco de Portugal, toneladas, não tinha dívida externa, não é? Pagou a dívida externa. As pessoas vieram, tomaram conta do poder, deram cabo disso. Deram cabo do ouro, endividaram-se até às orelhas, que até ao ponto de não poderem pagar. Portanto, estão a ver as facilidades que nós tivemos nos últimos 30 anos. Era só dar facilidades. É muito fácil um político tomar uma decisão quando está a comprar o voto. E não esquecer, a maior parte dos atos dos políticos tem por objetivo comprar votos. Ele tem que comprar a simpatia do Joaquim, do António e do Manel, oferecendo-lhe uma casa, um emprego, o rendimento mínimo, essas tretas todas, para comprar os votos, não é? Para votarem nele, que é para ele continuar lá em cima. O resultado, quase cerca de 40%, ainda ontem, se ouviram o Dr. Medina Carreira, quase 40% do que nós trabalhamos vai para o Estado Social. É possível, quer dizer, 40% do que a gente ganha, do que a gente produz, vai para a boa vida. Para a boa vida. Para dar um subsídio a quem não trabalha, para dar um rendimento a outro que trabalha, oferecer uma casa ao outro e coisas assim, criar desajustamentos sociais.
Porque, no fundo, essas pessoas estão a ser privilegiadas em relação a quem trabalha e em relação a quem procura trabalhar e sobreviver. Eles não têm tudo isso a fazer nada. Até não querem trabalhar. Deus-me livre, ia trabalhar agora para perder o subsídio de emprego. Nem pensar nisso, não é? Não querem, e fazem muitíssimo bem. Eles ganham mais no subsídio de emprego do que a trabalhar. Claro, o Palerma, que vai trabalhar sabendo que em casa sentado recebe o subsídio sem fazer nada. Ninguém. Mas é essa a política que nós temos. O país não pode ter este futuro. Está nas nossas mãos. Não te esqueças, vota em branco.